Bora, gente, parte 2 da nossa aula 30, vamos continuar aqui, né? Então a gente estava falando a respeito de reações nucleares, né, gente? Reações de transmutação. Falamos sobre decaimento, lembra? Decaimento alfa, decaimento beta. Falamos também ali quando a gente bombardeia um átomo com alguma partícula, não é? Agora o que nós vamos falar? De dois tipos específicos de reações de transmutação que a gente chama de fissão e fusão nuclear. Gente, essas reações aqui são clássicas de cair em qualquer prova de vestibular. Você tem que conhecer, né? Então vamos começar aqui pela fissão. Gente, quando eu falo fissão, você imagina que é a quebra ou a junção de duas coisas? A quebra, não é? Então o que é fissão nuclear? É quando eu quebro um átomo grande e esse cara se separa em átomos menores. Isso a gente chama de fissão nuclear. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês, pessoal. Como é que a gente provoca a fissão de um átomo? Tudo bem? Preste atenção. Primeiro, gente, eu quero que você olhe para essa equação. Essa equação aqui representa uma fissão nuclear. Por exemplo, ó, urânio 235 mais nêutron forma bário 144, criptônio 89, 3 nêutrons e muita energia. Essa é a primeira coisa que eu posso te dizer. Gente, isso daqui é uma equação de fissão. O que você tem que entender? Como é que a gente faz para iniciar uma fissão? Gente, tem que ser bombardeando o átomo. Tem que bombardear o átomo. Tudo bem? Só que com o que eu vou fazer esse bombardeamento, pessoal? Não pode ser aqui com qualquer partícula. Obrigatoriamente tem que ser com um nêutron. Então a gente pega um nêutron e bombardeia o átomo. O que vai acontecer? Ele vai se instabilizar, se quebrar em dois e a fissão aconteceu. Tudo bem? Para você poder visualizar melhor, eu tenho uma figura aqui bem legal para você ver, tá? Gente, isso daqui é o átomo de urânio 235. Isso aqui é um nêutron. Eu vou bombardear esse átomo aqui. Ô, gente, perceba uma coisa. Quando eu acerto esse núcleo, ele vira esse daqui. Você viu a diferença dos dois? Vocês podem me dizer qual que é a diferença desse para esse? A massa, não é? Esse daqui é 236, esse daqui é 235, não é? Isso quer dizer que aconteceu o que com esse nêutron? Ele incorporou para ele. É como se fosse assim, gente, ó, eu sou bombardeado com nêutron, o nêutron vem até mim, eu sou o átomo, tudo bem? Cara, eu vou absorver esse nêutron para mim. Quando eu absorvo, gente, esse cara começa a instabilizar o núcleo. Lembra que quando a gente aumenta a proporção nêutron-próton, né, esse cara se instabiliza mais. Essa instabilidade faz com que o núcleo se quebre e ele se separe em dois. É por isso que ele se separa aqui no bário mais o criptônio. E além disso, pessoal, a coisa mais interessante é, além de formar esses dois novos átomos, o que ele produziu? 3 novos nêutrons, não é? E o que esses nêutrons podem fazer? Eles podem acertar outros átomos de urânio que estão no sistema. E é por isso que uma vez iniciada, esse tipo de reação se processa de forma muito rápida. Ele se forma, né, de uma maneira que a gente chama de reação em cadeia. Por quê? Uma vez iniciada, ela se propaga. Tá claro para vocês? Agora, gente, uma coisa tem que estar muito clara para vocês aqui nesse momento, que é a seguinte, tá? Quando eu bombardeio com nêutron, esse nêutron não pode ser um nêutron qualquer. Ele tem que ser aquilo que a gente chama na química de nêutron moderado. Gente, nêutron moderado é a mesma coisa que falar nêutron térmico, ok? Nossa, Rui, o quê? Eu não sei o que é. Eu não sei o que é nêutron moderado ou térmico. Então vou falar para você. Gente, nêutron moderado ou térmico é aquele que nem é tão veloz e nem tão lento. Ele tem uma velocidade moderada. Ué, Rui, mas por quê? Eu vou te explicar. Vamos supor que o nêutron aqui, gente, eu vou usar uma fonte de nêutron para emitir isso daqui, não é? Para poder bombardear esse átomo. Gente, se esse nêutron está muito veloz, ele atravessa o núcleo. Se ele atravessa, ele não causa instabilidade. Ele só atravessou, o núcleo continua como estava. O que tem que acontecer? Esse nêutron tem que ser absorvido pelo núcleo. Lembra? É a absorção que causa a instabilidade que gera a quebra. Se esse cara estiver muito veloz, ele só vai atravessar e não vai provocar fissão. Outra coisa, pessoal, se ele estiver lerdo demais, se ele estiver muito lento, ele vai bater e voltar. Ele não consegue provocar esse efeito. Então, o nêutron moderado ou térmico é aquele que tem uma velocidade nem tão grande nem tão pequeno, suficiente para ser absorvido pelo átomo, né, para poder provocar a desintegração. Vocês estão entendendo? Essa é a questão. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Galera, a primeira questão é, dá uma olhada nessa figura que mostra para nós a fissão nuclear. Gente, olha para essa figura aqui, tá? Primeiro eu ataquei um átomo de urânio que se separou em dois e liberou o que, gente? 3 novos nêutrons. Cada um desses nêutrons vai encontrar o que, gente? Um novo átomo. Pensa comigo. Então, ó, um nêutron atacou, formou 3 novos, não é? Cada um desses 3 vai encontrar um átomo e vai liberar 3 novos nêutrons. Agora eu tenho 9. Esses 9, cada um vai encontrar um átomo que vai virar 3, vai virar 27. Cada um desses 27 vai encontrar um átomo e vai se dividir em 3, vai formar 81. Vocês estão entendendo que o negócio é exponencial? É por isso que a gente fala que isso daqui é uma reação em cadeia. Gente, uma vez iniciada, você não consegue parar, dependendo da quantidade de material fissionável que você tiver. Agora, é óbvio, né? Presta atenção. Se a quantidade de nêutrons for muito maior do que a quantidade de átomos fissionáveis, esse processo não vai se prolongar por muito tempo.
Vocês estão entendendo? Então a gente tem que ter uma quantidade mínima para o processo ser descontrolado. Essa é a questão. Tudo bem? Entendemos bem isso daqui? Ok? Agora eu tenho que te fazer uma pergunta, pessoal. Presta atenção. Será que qualquer átomo é fissionável? Você acha que sim ou que não? Qualquer átomo radioativo pode sofrer fissão? Claro que não. O urânio, por exemplo, é fissionável? O urânio é ou não é fissionável, gente? Depende. Tem urânio que é, tem urânio que não é. Como assim, professor? Dá uma olhada nessa informação, gente. Quando você encontra urânio na Terra, geralmente na fórmula de óxido, tá? Quando você encontra, 99,3% é urânio pesado, de massa 238, e apenas 0,7% é do urânio 235. Agora vem a má notícia. Sabe qual que é a má notícia? Apenas esse urânio aqui é fissionável. Esse outro, gente, que existe 99,3%, não é. Aí você fala, ué, Rui, mas e aí? E aí é o seguinte, a gente tem que dar um jeito de purificar esse negócio, né? Sabe por que a gente tem que aumentar essa pureza? Eu vou te mostrar. Para que a gente usa fissão nuclear na nossa vida? Para duas coisas. Ou para construir bomba, ou para utilizar em usina nuclear. São as duas coisas que a gente usa a fissão. Ou para bomba, ou para usina. Tudo bem? Se você for utilizar esse cara como combustível em uma usina, ele tem que ter de 4 a 5% de urânio fissionável. Gente, aqui não é suficiente. A gente precisa aumentar essa pureza. Vocês estão entendendo? Para pelo menos usar em uso nuclear. Agora, gente, se você for construir uma bomba A ou bomba atômica, né, a gente precisa ter no mínimo 90% de urânio fissionável. Vocês estão entendendo? Cara, essa porcentagem que é 0,7 tem que virar 90. Portanto, gente, o que tem que acontecer? Para fazer qualquer uso aqui na nossa vida, a gente precisa aumentar esse teor. E esse aumento do teor de urânio 235 a gente chama de enriquecimento do urânio. Não pense que enriquecimento do urânio é isso daqui. Não, isso daqui não é o urânio enriquecido, né? Esse é apenas um urânio rico. Tá certo? É diferente. O urânio enriquecido é aquele que eu aumentei o teor para quanto, gente? Ou para 5 ou então para 90%. Tudo bem? Agora, como que é feito esse enriquecimento do urânio, né, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês. O procedimento é esse que eu estou te apresentando. Primeiro a gente encontra, olha para cá, um minério do urânio, que é o que você está vendo aqui. Geralmente o minério é formado por um óxido. Vamos supor que seja o UO2. Tudo bem? Gente, esse UO2 que tem aqui, vão ter 99,3% dele como sendo urânio pesado e apenas 0,7% com urânio 235 fissionável. Tudo bem? O meu objetivo é purificar. O que significa purificar? Eu não tinha que aumentar a porcentagem? Tinha ou não tinha? Como é que você pode fazer para aumentar a porcentagem de urânio 235? Tem duas maneiras. Ou você produz mais urânio 235, ou você remove o outro. Porque quando eu removo aquele outro, a porcentagem desse vai aumentar. Concorda comigo? Como a gente não consegue produzir mais urânio, a gente tem que remover o 238. Quando eu vou removendo o 238, a porcentagem daquele cara aumenta. Então o primeiro passo é você pegar isso daqui, gente, dissolver em ácido, derreter, até ele virar uma pasta chamada yellow cake. E essa pasta que está aqui, ela vai sofrer uma reação com flúor, tá? Você vai pegar isso daqui e vai reagir com flúor. Quando você reage com flúor, que é um elemento mais reativo que tem, pensando em ametais, você vai produzir uma substância de fórmula UF6. Gente, esse tal de hexafluoreto de urânio, tá? É um gás em condições desse experimento. Ele é um gás aqui nas condições, tá? E o que eu quero contar para vocês? Você vai produzir, na verdade, dois tipos de UF6. Você vai produzir o UF6 mais pesado, que é aquele que utiliza qual massa, gente? 238 para o urânio. E você também vai produzir o UF6 mais leve, tudo bem? Cuja massa é 235. Agora o nosso objetivo é separar esses dois caras. Quais são os dois métodos que a gente tem para separar? Eu vou falar para vocês. O método apresentado aqui nessa figura. Vou apresentar primeiro esse para você. Gente, tá vendo isso daqui? Isso é uma centrífuga, tudo bem? Isso daqui é uma centrífuga. Você entendeu que o gás vai entrar aqui por cima, né? Quem é que entra aqui por cima? O UF6. Pode ser tanto leve quanto o pesado. Tá claro para vocês? Agora, gente, na hora que ele entrar, o que vai acontecer? Isso daqui tá girando, tudo bem? Isso daqui tá girando, é uma centrífuga. O que vai acontecer, galera? O gás que vai subir primeiro é qual for mais denso ou menos denso? O menos denso. E qual deles vai ser menos denso? O mais leve ou o mais pesado? O mais leve. Então o urânio 235 ele sobe aqui, tudo bem? O outro demora um pouco mais, ele tende a descer. E aí você tenta separar os dois. Só que, gente, não espere que todo o urânio 235 suba e o outro todo desça, tá? É uma coisa muito sutil. Então uma única centrífuga não faz muita diferença. A gente vai passar por cascatas de centrífuga, igualzinho você está vendo aqui. Só para você ter uma noção, para o teor sair de 0,7 e chegar em 3,5%, a gente tem que passar por 24 cascatas de 164 centímetros.
centrífugas. Eu tenho que fazer isso daqui, né, passando por 24 vezes por 164 centrífugas. Aí eu chego no teor de 3,5%, que ainda não serve para muita coisa, né? Se você quiser chegar em 20%, agora você vai pegar esse negócio que já está em 3,5 e passar por mais 8 cascatas de 164 centrífugas. Aí ele chega em quanto? Em 20%. Agora, se você quiser chegar em 60%, você passa por mais 4 cascatas de 114 centrífugas. E se você quiser chegar em 90%, você vai passar por mais 2 cascatas de 64. Gente, você imagina o custo energético que tem isso? É extremamente caro, né? Agora, só para você ter uma noção, porque isso não dá para você visualizar, mas isso é uma cascata de centrífuga, tá, gente? De tamanho enorme. É muito caro. Por isso que o Brasil não enriquece urânio nenhum. É muito caro fazer isso daqui. Vocês estão entendendo? É muito caro mesmo. Então, esse é o primeiro método de separação. É através do que, gente? Da diferença de densidade. Qual que seria o segundo método? É por questão de velocidade de efusão. Ô, gente, imagine que eu coloque uma parede porosa na frente desses caras aqui. Tudo bem? E esse gás consiga atravessar esse poro. Tudo bem? Me diz uma coisa, gente. Ó, você tem o urânio mais pesado e o mais leve, né? Me diz uma coisa, qual desses gases aqui consegue atravessar mais rápido? O mais leve, não é? Porque lembra que quanto mais leve é o gás, mais rápido ele consegue atravessar uma parede. Então, ó, num determinado intervalo de tempo, colocando muitas paredes, a gente vai perceber que a quantidade desse cara, né, ela tende a aumentar. E o outro tende a atravessar numa velocidade menor. Passando por muitas paredes como essa, você consegue separar em termos de velocidade de efusão e difusão. Tudo bem? É assim que a gente pode fazer também a separação. Mas o método mais tradicional é o da centrífuga. Tudo bem? Que já caiu, inclusive, na prova do Enem. Você deve estar lembrado de uma questão que eu não lembro se foi do ano passado ou do retrasado, mas caiu isso daqui. Tudo bem? Tá claro para todo mundo? De boa? Então fechou. Agora que você já entendeu o que é enriquecimento do urânio, né? Agora a gente pode falar dos usos. Gente, eu disse para vocês, tá, que isso tudo aqui, tá certo? É utilizado com dois intuitos, ou para produzir bomba ou para usar em usina nuclear. Agora, qual que é a diferença de uma bomba para uma usina nuclear? Eu vou resumir de uma forma bem simples. A bomba eu quero que exploda, tudo bem? A usina não. Você concorda comigo? Eu quero que na bomba a reação seja descontrolada. Eu quero quebrar tudo, quero estourar tudo. A bomba quer explodir. Ela quer que a reação aconteça de forma descontrolada, para ninguém poder parar. Agora a usina, você quer que ela exploda? Não, né? Então você vai fazer essa reação de forma controlada ou descontrolada? Controlada. É aí que existe um conceito fundamental para você poder entender, que é o conceito de massa crítica. Gente, o que significa para nós a massa crítica? É a massa mínima que eu tenho que ter para a reação ser de forma descontrolada. Se você tiver uma massa crítica no sistema, uma vez iniciada, você não consegue mais parar a reação. Tudo bem? Agora, se você não tiver uma massa crítica, isso daqui não vai descontrolar. Então, por exemplo, numa bomba atômica, a gente usa uma massa subcrítica ou supercrítica? Supercrítica, não é? Para uma bomba tem que ser maior que a crítica. Agora, numa usina nuclear, subcrítica, tem que ser menor. Vocês estão entendendo? Essa é a questão. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Vamos começar falando da bomba A, né? Da nossa bomba atômica. Pode ser? Ô, gente, olha para cá. Bomba atômica. Como eu falei para vocês, o princípio é a fissão nuclear, não é? Como é que funciona uma bomba atômica, gente? Olha para cá que é muito simples, tá? É muito simples. Gente, essa daqui é a bomba que foi solta lá em Hiroshima, a Little Boy. Essa daqui é a Fat Man que foi solta lá em Nagasaki, tá? Dá uma olhadinha, gente. Como que funciona a bomba? É um dispositivo muito simples, tá? Você tem uma cápsula aqui em volta e aqui dentro você tem o que, gente? Um túnelzinho, tudo bem? Você viu que aqui você tem um objeto, aqui tem outro objeto? Sim ou não? Ele chama esse cara aqui de bullet, é a bala. E esse outro ele chama de target, que é o alvo, tudo bem? Tanto a bala quanto o alvo são peças de urânio, tudo bem? De urânio enriquecido, tudo bem ou não? Agora deixa eu te contar uma coisa. Se eu pegar a massa da bala, ela é uma massa subcrítica. Se eu pegar a massa do alvo, é uma massa subcrítica. Mas se eu junto os dois, a massa fica como, gente? Supercrítica. Você entendeu? Ela vai ficar acima da massa crítica normal. Tá ok? Então, ó, por que eles fazem assim? Primeiro que eles não querem correr o risco da bomba explodir antes da hora, né? Então você deixar separadinho assim, pro negócio não ser descontrolado. E aí, galera, aqui atrás você tem o quê? Uma carga de TNT, que é um explosivo. E o cara tem lá no mão dele um detonador. O que acontece? O cara pega o avião, tudo bem? Coloca um paraquedas aqui nessa bomba, um pouquinho aqui atrás, e solta a bomba, tudo bem? Para ela cair mais devagar, porque ela é muito pesada, tudo bem? Muito pesada. E ele vaza na braquiária com o avião, tudo bem? Some dali. A bomba vai caindo, tudo bem? Vai caindo, vai caindo. Quando ela está numa altura do solo, sei lá, uns 500 metros, ele vai lá e ativa. Gente, ninguém espera bater no solo para você apertar a bomba.
tá? Tem que ser no ar para o estrago ser maior, tá? Na hora que o cara aperta, o que acontece? Você aciona um detonador. O detonador, ele vai explodir esse TNT. Gente, quando explode o TNT, tem uma expansão, não tem? Os gases se expandem. Ao expandir, ele empurra o que, gente? Essa bala contra o alvo. Na hora que bater, aqui dentro você tem um negócio que fica mandando nêutron. Você tem um gerador de nêutron. E aí, gente, o processo acontece, né? Começou a fissão nuclear, aí libera muita energia. Você não consegue mais parar porque a massa agora é supercrítica. Tá claro para vocês? Essa é a questão. Gente, é assim que funciona. A energia liberada por isso é tão grande, mas tão grande, que ela é medida, pessoal, em quiloton. Tudo bem? O que significa 1 quiloton, gente? 1 quiloton, tá? O que significa aquilo? 1000, tá? O que significa 1 quiloton? Gente, imagina o explosivo TNT. Aquele famoso explosivo TNT que o pessoal usa para explodir prédio, né? Gente, olha que loucura. O que seria 1 quiloton? É você pegar 1000 toneladas de TNT no mesmo lugar. Não estou falando de 1 tonelada, eu estou falando de 1000 toneladas. Imagina eu explodir 1000 toneladas de TNT no mesmo lugar. Essa é a energia que a gente chama de 1 quiloton. Essas bombinhas que a gente tem aqui, Little Boy, né, a Fat Man, elas têm uma energia de 15 quilotons. Essa é a energia que essas bombas têm. Você tem noção da quantidade de energia liberada? É muita, gente, é muita, muita. Tanto que, na hora que explode, você tem 2 pontos muito importantes para serem colocados. Primeiro vem as ondas de calor, porque o calor é mais rápido, né, do que o ar. Concorda comigo? Então o calor, ele se dissipa de uma vez. Gente, a temperatura fica tão alta, mas tão alta, que ela chega na ordem de milhões de graus Celsius. Eu não disse milhares, eu disse milhões. Você imagina você na frente de uma coisa que esteja a milhões de graus. O que acontece com você instantaneamente? Você sublima, você passa para fase vapor. Não vou nem falar que você vai queimar, você vai passar para fase vapor. Tudo seu, ossos, né, carne, tudo que você tiver vai passar para fase vapor. Foi o que aconteceu com quem estava perto da explosão. Pessoas desapareceram, fica só a sombra delas, né? E aí, galera, o que mais que acontece? Depois que você tem aquelas ondas de calor, vem as ondas de choque, né? Aí as ondas de choque, pessoal, são com a expansão dos gases da atmosfera, né? Aquilo sai destruindo tudo. E aí depois vem a terceira parte. Qual que é a terceira parte? A poeira radioativa, o que sobra por lá. Porque o que sobra dessa explosão, gente, são materiais radioativos que ficam sobre a cidade, contaminam tudo. Então, gente, é uma coisa horrível, é uma coisa muito feia. É assim a bomba atômica, tudo bem? Então, as bombas atômicas, gente, são muito sérias mesmo. O que eu quero que você entenda é que bomba atômica é bomba a fissão nuclear. Bomba atômica ou bomba A é a mesma coisa que bomba nuclear. Não confunda com bomba H, que é a bomba de hidrogênio que a gente vai mostrar. Tudo bem? Algum problema até aqui? Não? Agora deixa eu te contar uma coisa, gente. Eu deixei aqui um videozinho do Castanhari, tá? Para vocês assistirem depois em casa. Eu deixei o link aqui embaixo, tá? Para vocês poderem assistir. Ele mostra o que acontece, tá? Quando você explode uma bomba atômica. Ele vai falar de todas essas informações. Gente, vale muito a pena assistir. É curtinho o vídeo, tá? Super legal. Beleza? Agora deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa. Lembra? O primeiro uso é para bomba, não é? E o segundo uso, qual que é? Para a usina nuclear, né? Lembra que na usina o teor de urânio fissionável é de 5%. Tudo bem? Bem menor, tá certo? E aí, galera, como é que funciona uma usina termonuclear? Gente, olha para cá. Uma usina termonuclear é uma termoelétrica. Gente, uma usina termonuclear é igual uma termoelétrica. O que você faz numa termoelétrica? Você esquenta a água, não é? A água esquentando, ela vira vapor, não é? Vamos imaginar uma termoelétrica comum. Eu vou pegar carvão e vou queimar, tudo bem? Quando eu queimo carvão, a minha água vai esquentar. Esquentou, ela vira vapor, não é? O vapor passa por uma turbina e movimenta. Quando ele gira a turbina, o que ele gera? Eletricidade. Aí esse vapor ele é recolhido e condensado, não é verdade? Ao condensar, ele retorna para o sistema. Assim é qualquer termoelétrica que a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul. Concorda comigo? Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. E uma termonuclear? É igualzinho. A única diferença é que eu não uso carvão para queimar. Eu vou usar o que, pessoal? Urânio sofrendo fissão. Eu não vou falar queima do urânio, pelo amor de Deus. Eu vou fazer a fissão nuclear desse cara e essa fissão libera muita energia. Lembra? Essa energia liberada é o que vai produzir para mim o que, gente? O calor que vai esquentar essa água, fazer virar vapor e ponto final. Só que aqui eu quero que você entenda uma coisa, pessoal. Numa usina nuclear, você tem aqui uma coisa que nós chamamos de reator. O que é o reator? É onde acontece a fissão nuclear. Tudo bem? Aqui eu divido, olha para cá, em 2 circuitos. E eu quero que vocês entendam. Gente, essa parte daqui, ó, essa parte daqui é o circuito secundário. Tudo bem? É onde acontece, né, a produção de energia. Agora, aqui é onde vai acontecer a fissão. Tudo bem? E aqui dentro desse reator nuclear, você tem várias coisinhas aqui. Tudo bem? Primeiro, gente, nessa parte que ele desenhou para vocês, o que nós temos aqui? Nós temos primeiro barras de grafite. Tudo bem? Barras de grafite com urânio dentro delas. Então, você imagina, gente, uma cápsula, tá? Feita de grafite com urânio aqui
aqui dentro. O urânio fica aqui. As pastilhas de urânio. Tudo bem ou não? Aí, galera, o que você tem? São várias barras dessa. Ao lado você tem aqui uma barra de controle e outra barra de controle. Tudo bem? Essa barra de controle você pode subir ou descer. Você já vai entender o motivo de ter as barras de controle. Tudo bem? Agora presta atenção, vou repetir. Isso aqui é grafite. Aqui você tem a barra de controle, e aqui dentro você tem quem, pessoal? Urânio. Tudo bem? Você tem urânio 235. Tudo bem? Naquela porcentagem de 5%. Tá claro para vocês? Agora o que vai acontecer, pessoal? Aqui você tem um emissor de nêutron. Eu preciso emitir nêutron para o processo acontecer. Concorda comigo? Então tem uma fonte de nêutrons que está emitindo aqui. Galera, se o nêutron está sendo emitido, ele vai ser emitido numa velocidade muito grande, não é? Nêutron muito veloz serve para fazer fissão? Não, eu tenho que moderar esse nêutron, não tenho? Então aqui nós temos algumas coisas que são moderadoras, que diminuem a velocidade dele. Primeira delas, essa água que está aqui dentro não é água comum, é água pesada. O que nós temos aqui é água pesada. Gente, o que seria água pesada? Você lembra que existe deutério e trítio, que são isótopos pesados do hidrogênio? Então, água pesada é D2O, né? É T2O, ou seja, é água com hidrogênio de massa 2, água com hidrogênio de massa 3. Gente, essa água pesa muito mais do que a comum. Lembra que a água comum pesa 18, não é? Quanto que pesa essa daqui? Cada trítio pesa 3. 3 vezes 2? 6. 6 com 16 dá 24. Essa água pesa 24. É uma água pesada, não é? Essa outra pesa um pouquinho menos, tá? Você tem o D2O. Cada D pesa 2. 2 vezes 2, 4. 4 com 16 vai dar quanto, gente? 20. Tudo bem? Essa é a diferença de uma para outra. Agora, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer, tá? Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Galera, olha que interessante. Isso daqui é água pesada, ok? Aí, a água pesada já é um moderador de nêutron, ok? Já é um moderador. Aí, além disso, tá vendo essa barra de grafite? O grafite também é um moderador de nêutron. Ele controla a velocidade do nêutron. Então, aqui nós temos esses dois moderadores. Para na hora que o nêutron chegar no urânio, ele sofrer a fissão. Só que aí eu vou te contar uma coisa. Se você deixar essa barra de controle para cima, ela subida, o que vai acontecer, gente? O nêutron vai acertar o urânio e o processo de fissão vai acontecer. Acontecendo a fissão, começa a esquentar o sistema, não é? Quando esquenta, essa água começa a virar vapor. Parte dela vira vapor. Você tá vendo isso daqui? Gente, aqui é o vapor de água pesada circulando no sistema. Esse vapor vai estar numa temperatura de uns 300 graus. Tudo bem? Na hora que esse vapor ele passar por aqui, o sistema vai ficar muito quente, não vai? Aí a água que está por fora, que é a água do circuito secundário, ela vai começar a esquentar e movimentar a turbina. Vocês estão entendendo? Então, ó, a água pesada não entra em contato direto com a água comum. Aqui eu tenho água comum. Dentro dessa serpentina, água pesada. Tudo bem? Na forma de vapor. O que eu quero contar para vocês é o seguinte. Quando eu percebo que o sistema está ficando muito quente, o que a gente faz? Abaixa a barra de controle. É como se a barra de controle ela fosse um espelho para o nêutron. Tudo bem? Se a barra de controle está abaixada, na hora que o nêutron bater, ele vai voltar. Não vai acertar o urânio. A temperatura volta a baixar. Então, eles controlam a fissão nuclear assim. Estão entendendo? Essa que é a ideia. Qualquer falha que aconteça nessas barras de controle vai comprometer o sistema. Aí você tem que parar tudo, senão dá muita merda. Vocês estão entendendo? Foi o que aconteceu em Chernobyl. Chernobyl ali, eles foram fazer um teste para ver se o sistema de segurança funcionaria caso desse alguma pane, né? E aí eles violaram todas as regras de segurança possível para ver se aquele negócio final ia dar certo. E não deu. Tudo bem? Não deu certo. Enfim, vocês vão ver depois como é que funcionou por lá, tá? Mas, gente, essa que é a ideia de um reator nuclear. Tá claro para vocês? É uma termoelétrica comum. Agora, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Gente, quais são os problemas associados a uma usina nuclear? Hã? Risco. Gente, qualquer explosão que der aqui vai dar muita merda, né? Igual em Chernobyl. Quando explodiu o reator, cara, voou um spray de material radioativo pela cidade inteira. Primeiro problema. Segundo, os resíduos, o lixo radioativo. Gente, quando você faz essas reações nucleares, você produz outras coisas radioativas. O que você faz com um elemento radioativo? Tem como você fazer um elemento radioativo parar de emitir radiação? Não. Você pode congelar, você pode transformar em gás, você pode transformar em líquido, você pode mexer na pressão, pode mexer na temperatura, ele emite do mesmo jeito a radiação, porque é um fenômeno nuclear, não um fenômeno da eletrosfera. Você não consegue controlar. Então, gente, a única saída que nós temos para o lixo nuclear é enterrar. Você constrói ali alguns contêineres de chumbo, né, revestidos com chumbo, e joga esse material lá dentro e enterra. Tudo bem? Deixa esse cara assim. Algumas propostas, inclusive, tinham da gente pegar e jogar no espaço.
no espaço tem o vácuo mesmo, não daria nada, né? Então eles pensam em fazer isso, em jogar para lá. Por enquanto não fazem isso, deixa aqui na Terra mesmo, né? Mas é uma coisa que eles pensam em fazer. Agora, gente, esse é outro problema. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um problema de qualquer usina termoelétrica que pode ser cobrado de vocês. Qualquer termoelétrica, seja nuclear ou não. Qual é o problema que qualquer termoelétrica gera? Poluição térmica. O que é a poluição térmica, Rodrigo? Ó, você lembra que eu preciso pegar esse vapor d'água e condensar, não é? Gente, condensador é um trocador de calor. Para eu poder esfriar esse vapor de água, eu preciso esquentar alguma outra coisa, não é? A gente pega água de um rio, água do mar e usa para trocar calor com esse vapor. Quando acontece isso, essa água esquenta, não esquenta? E aí, se ele joga de novo essa água no mar, se ele joga num rio, o rio vai aquecer a sua água. Água quente tem menos oxigênio dissolvido. Os seres vivos que estão lá vão morrer. Portanto, eu posso provocar a eutrofização do ambiente. Vocês estão entendendo? Então, água quente é problemática. Tanto que tem aquela música Bye Bye Brasil, do Chico Buarque, né? Que tem aquele trecho que sempre cai em vestibular. Puseram uma usina no mar, talvez fique ruim para pescar. É por conta disso, né? A poluição térmica gera problema para nós. Vocês estão entendendo? Agora, se eu perguntasse para você, vantagem de uma usina nuclear comparada com uma outra termoelétrica, quais? Vantagens. Eu quero agora que você seja o advogado do diabo. Você tem que falar quais coisas boas tem aqui. Tudo bem? E tem muita coisa boa. Vai. Você polui muito menos, né? Por exemplo, gente, uma termoelétrica comum você tem que queimar carvão, não é? Quando você queima, você libera gás carbônico. Essa aqui não. Essa daqui não. Eu estou utilizando urânio. Tem o lixo radioativo, mas a vantagem é que não causa efeito estufa. Tudo bem? O que mais? Vai. Outra vantagem. Tecnologia, tudo bem, também. Outra. Gente, eficiência, eu uso pouquíssimo material para você produzir muita energia. E aí, como eu acho que você não tem noção da quantidade, eu resolvi fazer uma conta com vocês aqui, né? Isso daqui é novidade, eu quero fazer uma coisa com vocês que eu achei super interessante, tá? Gente, olha que legal. Quanta energia é liberada no processo de fissão nuclear em uma usina termonuclear? Galera, primeiro vamos comparar uma termoelétrica comum com uma termonuclear? Vamos lá? Numa termoelétrica comum, a gente produz energia a partir da queima do carvão, que é uma reação química, né? Quando eu penso numa reação química, eu estou pensando numa parte que mexe na eletrosfera dos átomos. Então a quantidade de energia envolvida é pequena, porque são forças de origem coulombiana, tudo bem? Tanto que a gente mede essa energia em electronvolts. Ok ou não? Agora deixa eu te contar. E quando eu penso numa usina termonuclear? Aí eu estou pensando numa reação nuclear. Eu estou pensando numa fissão. E essa reação nuclear, ela não mexe com a interação coulombiana. A gente estava mexendo aonde numa reação nuclear? No núcleo, não é? Como que se chama a força que mantém os nucleões presos? Gente, você sabe o nome da força? Porque tem uma coisa que eu acho que você nunca parou para pensar. Ou se você nunca parou, você pode ter pensado de forma errada, né? Tipo assim, gente, núcleo. O núcleo é formado por prótons e nêutrons, não é? Prótons e nêutrons. Legal. Você já parou para pensar como é que isso daqui é estável? Gente, olha a loucura que eu tenho aqui. Pensa nas suas aulas lá, né, de eletricidade, que eu sou professor de física, tá? Isso daqui é um absurdo. Quando você olha para um sistema desse, é um absurdo. Por que isso daqui é um absurdo? Como que carga positiva está tudo no mesmo lugar e está tudo bem? Aí tem gente que fala, porque tem o nêutron ali no meio, né? Ele não, gente, não existe isso. Você pensar no átomo de hélio, que é um elemento extremamente estável, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. O nêutron que tem lá não é suficiente para separar essas cargas. Então deve existir uma força na natureza responsável por manter um núcleo unido, não é? Essa força é chamada do quê, gente? De força nuclear forte, ou força forte. Já ouviram falar da força forte? A força forte é uma das forças da natureza. Da mesma forma que tem a gravitacional, né, que tem a força elétrica, tem a força forte. A força forte é aquela que mantém os nucleões unidos. Gente, a força forte tem curto alcance, mas a energia que esse cara tem é enorme. A força dela é enorme. Tudo bem? Tipo assim, um próton está muito perto de outro, né? Então eles sentem fortemente essa interação. Se você separa um do outro, cara, a quantidade de energia liberada vai ser imensa. Quando você mexe aqui, eu vou romper essas interações. Por isso que o processo libera tanta energia. Agora, como eu sei que você não tem noção do quanto de energia é liberada, eu criei um exercíciozinho aqui pra gente fazer. Tudo bem? Presta atenção nisso, gente. Ó, supondo um consumo padrão mensal em uma moradia brasileira igual a 152,2 kWh, esse foi o valor que eu encontrei na internet, tá? Uma média na população brasileira. Quantas casas seriam alimentadas pela fissão completa de 1 mol de urânio em uma usina termonuclear, supondo que o processo ocorresse em um intervalo de 1 hora? Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção. 1 mol de urânio 235 pesa quanto?
1 mol de urânio 235 pesa quanto? 235 gramas. Então eu estou pensando em 235 gramas de material. Tudo bem? Quantas casas seriam alimentadas por isso? Vamos fazer a conta. Vamos lá? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, né? Quando você olha para essa equação aqui, essa é a equação de fissão nuclear, não é? Ô, gente, quando você pensa embaixo e em cima, tem uma igualdade, não tem? Ó, por exemplo, 235 mais 1 dá quanto? 236. Se você somar 144 com 89 com 3, dá quanto? 236. Tudo bem? Só que eu acabei de contar uma mentira para você. A massa não se conserva. Se eu for pegar a massa de verdade, gente, a massa realmente que esse cara tem, urânio 235, isso daqui é o número de massa. Mas a massa atômica dele é 235,04939. Perdão, 0,439. Né? O urânio não pesa 1, ele pesa 1,0087. A massa desses caras realmente é essa daqui. Então, o que eu quero contar para você? A massa não vai conservar. Então, a primeira coisa que eu vou calcular com vocês é quanto de massa que varia. Para fazer isso, é só fazer final menos inicial. Então, ó, o que é o final? Esse mais 3 desse. Tudo bem ou não? Menos o inicial, que é esse mais esse. Eu não vou ficar fazendo essa conta aqui, eu já fiz antes. Tudo bem? Quanto que vai dar no fim das contas, gente? Resolvendo isso, o delta de massa vai ser 0,1858U, ou 0,1858 gramas por mol de urânio. Tudo bem ou não? Gente, a perda de massa é de 0,2 grama, aproximadamente. Pequenininha essa perda, não é? Só que quando eu falo de perda de massa, essa massa se converte em quê, pessoal? Em energia. Você deve lembrar de uma equação famosa, que é a equação do Einstein, né? Que ela fala que E é igual a mc². Ou seja, massa vira energia, energia vira massa. Se essa massa está desaparecendo, é porque ela está se transformando em quê, gente? Em energia. Então agora eu quero calcular com vocês quanto de energia que teria aqui. A fórmula é EmC². Lembrando que ΔE é energia em joule, esse M é a massa em quilograma e esse C ao quadrado é a velocidade da luz ao quadrado. Tudo bem? A velocidade da luz eu não vou usar valor aproximado. Eu vou usar esse valor aqui, porque a nossa conta está trabalhando com números bem pequenos, né? Gente, dá uma olhada, ó. Vou jogar nessa fórmula. Pode ser? Lembrando, qual foi a perda de massa? Tá aqui. Quanto que foi? 0,1858 grama. Mas na fórmula tem que estar em quilograma, né? Vou multiplicar por 10 a menos 3. Vamos jogar aqui na fórmula, ó. ΔE igual a ΔMc². O ΔM é 0,1858 vezes 10 a menos 3 kg. Isso daqui é a velocidade da luz ao quadrado. Tudo bem? Fazendo essa conta que não te interessa, tá? Quanto que vai dar no final, gente? 1,6699 vezes 10 a 13 joule. Essa é a quantidade de energia que vai ser liberada nessa fissão. Tudo bem? Quando você tem a conversão dessa massa em energia. Tudo bem? Agora deixa eu fazer uma conta. Se nós conseguimos fazer isso em um intervalo de 1 hora, que é a mesma coisa que 3.600 segundos, a gente pode calcular a potência. Pode ou não pode, gente? O que é potência? É energia sobre tempo. Todo mundo concorda? Vamos lá. O que vai ser essa potência aqui então? Potência dada em watt, energia em joule e o tempo em segundos. Vamos lá? Presta atenção, gente. Olha para cá todo mundo. Potência vai ser igual então, ó, a energia, que é essa que a gente tem aqui, dividida pelo tempo, que é de 1 hora, 3.600 segundos. Fazendo essa conta, quanto que vai dar? 4,6386 vezes 10 a nona watt. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer que isso daqui é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Que 4,6386 vezes 10 a sexta quilowatt. O que é quilowatt? O que é quilo? 10 ao cubo, né? Gente, se eu pegar isso daqui, eu posso dizer que é 10 a sexta vezes 10 ao cubo. Posso ou não posso? Então é 10 a sexta quilowatt. Só que, gente, isso não foi produzido em 1 hora? Foi ou não foi? Então, na parte de eletricidade, a gente tem uma coisa chamada quilowatt-hora. O que é o quilowatt-hora? É a energia que foi produzida, ou a potência produzida, em 1 hora. Você concorda que essa foi a potência produzida em 1 hora? Então, a gente pode falar que essa foi a energia produzida. Tudo bem? A gente converte o joule em quilowatt-hora. É esse valor. Pronto, isso é o que foi produzido, não é? Agora eu posso fazer aquela continha. Vamos lá? Pessoal, ó, lembra, uma casa, ela utilizava quanto? 152,2 kWh. Agora, quantas casas eu alimentaria com esse valor que a gente acabou de calcular? Vamos ver? Gente, fazendo essa continha vai dar um valor maravilhoso de 30.477 casas. Ou aproximadamente 30,5 mil casas. Gente, olha o que eu acabei de falar para você. Qual é a massa de urânio que eu usei? 235 gramas. Gramas. Com essa quantidade de urânio, a gente consegue alimentar 30,5 mil casas. Você tem noção do que é isso? Gente, isso daqui é uma loucura. É por isso que o processo nuclear é tão bom. Tá claro para vocês? É por isso que é tão bom. Só fazendo aqui um parênteses com vocês, se eu quisesse fazer o seguinte, ó, só para fazer um comparativo com carvão. Quanto de carvão eu teria que queimar para conseguir produzir essa quantidade de energia, né? Gente, 1 kg de carvão, quando queimado, libera 3,3 vezes 10 a sétima joule. Se eu precisasse ter aquele valor que a gente mostrou, quanto que eu precisaria? Vamos ver aqui? Gente, eu precisaria queimar cerca de 506 toneladas de carvão.
Para poder liberar a mesma quantidade de energia que 235 gramas de urânio, eu preciso queimar 506 toneladas de carvão. Deu para você entender o quanto que o processo nuclear é bom? Tá claro para vocês? Então não demonizem esse tipo de usina. Ela é maravilhosa, só que tem que ser bem operada. Tudo bem? Tem que ser muito bem operada. Gente, alguma dúvida tem aqui? Não? Essas contas você não tem que saber fazer, tá, gente? Eu só coloquei por pura curiosidade. Agora, o que a gente vai falar? Falamos de fissão, vamos falar de fusão. De novo, o que era fissão? É a quebra, não é? E para você quebrar um núcleo, a gente tinha que atacar esse núcleo com o quê? Com nêutron moderado, não é? Ótimo, agora a gente vai falar de fusão. Gente, o que é fusão? É a junção. Eu vou unir núcleos, não é? Só que, gente, eu tenho que te contar uma coisa. Como é que eu ativava mesmo uma fissão? Bombardeando com o quê? Com o nêutron, não é? Como é que eu ativo uma fusão? Não é assim não, é esquentando o sistema. Se você esquentar o sistema em temperatura suficiente, ele pode fundir os núcleos. Só que não se confunda, tá? Essa temperatura tem que ser da ordem de milhões de graus. Mais especificamente, centenas de milhões de graus Celsius. Tudo bem? Por exemplo, se eu pegar deutério e trítio e esquentar até uma temperatura de 100 milhões de graus, ele vira hélio mais nêutron e muita energia. Você lembra que a gente media aquela quantidade de energia, né? Essa energia liberada na fusão é pelo menos 1.500 vezes maior. Gente, você achava já grande aquela quantidade de energia? Essa daqui é pelo menos 1.500 vezes maior. É muito grande a quantidade, né? Agora, gente, deixa eu te perguntar. Que lugar que teria uma temperatura tão grande para poder fazer uma fusão? O Sol, outras estrelas. Gente, as estrelas fazem todo o seu processo de liberação de energia a partir de fusão nuclear, né? A temperatura do Sol é da ordem de milhões de graus Celsius. Então, lá no Sol, o que acontece? O hidrogênio se converte em hélio, justamente por conta da fusão. Agora, olha que coisa bonita. Talvez você não tenha reparado, mas, gente, quando eu fiz a fusão desses dois, o que eu gerei? Hélio e nêutron, né? Esse cara é prejudicial para nós? Não, ele é um gás nobre. Isso daqui é uma partícula que sai do sistema. O que eu quero que você entenda? A fusão geralmente não gera lixo. A fusão nuclear de átomos pequenos não costuma gerar lixo, né? E é por isso que a gente acredita que essa tecnologia aqui seja maravilhosa para nós. Para você poder enxergar melhor, tá aqui, ó. Deutério e trítio, quando você esquenta, eles se fundem. Ao se fundirem, eles se estabilizam e dividem em hélio mais nêutron. Tudo bem ou não, gente? Esse é o processo daqui. Agora eu preciso te fazer uma pergunta, né? Para que servia a fissão nuclear para nós? Para fazer o quê? Bomba. Ou então para fazer o quê, gente? Produzir energia numa usina, né? Para que serve a fusão nuclear? Para fazer bomba ou então para produzir o quê, gente? Energia numa usina. A mesma coisa. Tudo bem? Só que agora eu vou mostrar para vocês. A bomba que nós temos aqui é a famosa bomba H. Não é a bomba A. Lá era a bomba atômica. Aqui é a bomba H. Gente, a bomba H é a bomba de hidrogênio. O que significa a bomba de hidrogênio? É uma bomba de fusão e fissão nuclear. Como assim, professor? Eu vou te contar uma coisa, né? Gente, me diz uma coisa, olha pra cá. Eu vou fazer a bomba de hidrogênio. Eu vou utilizar, então, isótopos de hidrogênio. Tudo bem? O deutério, o trítio, num sistema. Só que para esses caras poderem fundir, o que eu falei pra vocês? O que a gente tem que fazer para acontecer a fusão? A temperatura tem que chegar em quanto? Em milhões de graus Celsius, não é? Na Terra, a gente consegue de alguma forma isso daqui? Não. Então é simples. Sabe o que eles fazem? Eles colocam, gente, em volta um sistema para ter fissão nuclear. É como se eu construísse uma bomba atômica dentro dessa bomba. Na hora que eu ativar a bomba atômica, o sistema vai esquentar, né? E vai chegar na temperatura de milhões de graus. Quando chegar em milhões de graus, o que acontece com o hidrogênio? Ele funde. E ao fundir, você vai ter a fusão nuclear que libera muito mais energia. Por isso, pessoal, que uma bomba de hidrogênio é uma bomba mista fissão-fusão. Fissão para ativar a fusão e a fusão para destruir tudo ao redor. Vocês estão entendendo? E outra coisa, vai ter produção de material radioativo? Claro que vai. Se ela é uma bomba mista fissão-fusão, a fissão gera lixo radioativo. Então essa bomba é muito pior que a outra. Tudo bem? Além de produzir pelo menos 1000 vezes mais energia que a outra, ela ainda tem esse inconveniente de gerar também o lixo atômico. Então, gente, aqui é nervoso demais. É muito nervoso esse processo. Tudo bem? Só para você ter uma noção. Gente, ó, eu vou passar essa figura, isso daqui é para você olhar na sua casa. Isso daqui é o comparativo do poderio bélico dessas bombas. Você sabe que toda bomba, quando explode, forma esse cogumelo, né? Por conta da expansão do ar. Ô, gente, deixa eu te contar uma coisa. A maior bomba H já registrada por toda a história foi a bomba Tsar. Quem construíram foram os soviéticos na época da Guerra Fria, tá? A bomba Tsar, gente, ela tem um poderio bélico, não dá pra você enxergar aqui, mas tá escrito assim, ó, 50 megaton. Lembra que era 1 quiloton? O que era 1 quiloton? Era 1000 toneladas de TNT, não é? Isso era 1 quiloton. O que você acha que é 1 megaton?
É 1 milhão de toneladas de TNT explodindo no mesmo lugar. Agora você imagina alguém que tem 50 megatons. É o mesmo que pegar 50 milhões de toneladas de TNT e explodir no mesmo lugar. Essa é a energia que essa bomba explodia. Olha que loucura. Gente, isso daqui foi um cogumelo extremamente alto, né? Aí tem a bomba Bravo, que também é outra bomba de hidrogênio, né? Só que essa daqui, ó, chegou ali a mais ou menos 15 megaton. A Mike, que chegou mais ou menos a 10. E não sei se você consegue enxergar na figura, né? Mas tá vendo esse pontinho pequenininho aqui? Vamos aproximar um pouquinho? Essa bomba aproximada aqui seria de Hiroshima. Essa daqui é a comparação entre a bomba de Hiroshima, em termos de poderio, e essa daqui é a bomba Tsar. Gente, a bomba de Hiroshima tinha 15 quiloton, enquanto que aquela tem 50 megaton. Essa é a diferença. Você imagina se a de Hiroshima causou aquele estrago? Você imagina se você soltasse uma bomba Tsar? Gente, eu vou te contar uma coisa, tá? Os russos, quando construíram isso daqui, tá? Os soviéticos, na época, quando construíram essa bomba, eles reduziram o poderio bélico pela metade, tá? Essa bomba de 50 megatons era para ser de 100. Eles diminuíram o projeto para não causar tanto impacto, né? Porque, afinal, não precisava de tanto. Não é verdade? Tanto que, para você ter uma noção, tá? Dá uma olhada nessa figura que tá aqui, gente. Isso é a bombinha Little Boy, tá? Só para eu falar as dimensões para você. De comprimento, ela tem 3 metros de comprimento. Longa, né? Essa é a bomba atômica, normal. De largura, de espessura aqui, né? Na verdade, de diâmetro, ela tem 0,7 metro. Tudo bem? Já é grandinha. Concorda comigo? 3 metros por 0,7 já é grande. Agora, olha a bomba Tsar. 8 metros de comprimento e, gente, 2,1 metro de diâmetro. É enorme essa bomba. É enorme, enorme, enorme. Tudo bem? Mas também para conseguir fazer isso tudo, tem que ser enorme mesmo, né? Dá uma olhada, gente. Essa imagem eu acho sensacional, tá? Porque, gente, faz uns anos, acho que faz uns 3 anos, 2 ou 3 anos, que eles liberaram a explosão da bomba Tsar. Porque eles fizeram um teste, eles explodiram essa bomba, tá? E aí eles nunca tinham divulgado as imagens. Agora, eles liberaram, faz um tempinho, tá? E eu vou mostrar para vocês como que foi a imagem disso daqui. Vamos lá. Dá uma olhadinha. – 3,3 mil vezes maior que a de Hiroshima. Olha em cima das nuvens, gente. 60 km de altura, né? Sorte que eles fizeram num lugar que não tinha vida nenhuma, na verdade. Então eles fizeram um teste, graças a Deus, não fizeram nada pra ninguém, né, de ruim. Coisa boa, né, gente? Olha que maravilha. Isso é a corrida por poder. Loucura, né, gente? É loucura um negócio desse. Mas é o que acontece, né? É o que acontece. Isso daqui, essa bomba, tá? É da época da Guerra Fria. Agora aí, você imagina hoje, 50 anos depois, tá? Se eles não têm uma bomba extremamente melhor. Você acha que a Rússia não tem a bomba que é o dobro, o triplo da Tsar? É óbvio que eles têm. Mesma coisa nos Estados Unidos, né? Então, assim, se o povo resolver brincar de arma nuclear, a coisa fica muito séria mesmo, né? Mas sorte que eles colocam que muitos países não podem fazer isso porque é perigoso. Eles podem até. Mas, enfim. Gente, é isso, ok? É isso daqui. Gente, entender o poderio bélico de uma bomba como essa é uma coisa absurda mesmo, né? Agora, como eu disse pra você, eu também posso usar a fusão nuclear para produzir energia. E é essa a ideia que nós temos, né, numa usina que seja a fusão nuclear. Um reator a fusão. Gente, é a coisa mais linda do mundo, não é? Parece aqueles filmes futuristas, não parece? É isso, ó. No caso, para poder funcionar bem, esse operador tem que sair, tá? Na hora de estiver funcionando. Enfim, gente, o que você vai colocar aqui? Você viu que é pequeno o reator, né? Bem pequenininho. O que eles fazem, pessoal? Aqui, o que você tem
é um grande ímã. Essa parte central aqui é um ímã revestido com metal, tudo bem? E aqui por fora também é um ímã, beleza, que está envolvendo todo esse material. Então é um ímã no meio e um ímã em volta, tudo bem? Aqui eles colocam os gases, gente, o trítio, o deutério, que vão sofrer a fusão, tudo bem? E aí, gente, como é que eu faço para ativar mesmo uma fusão? Eu preciso aquecer até milhões de graus, não é? Como é que a gente viu que é possível chegar em milhões de graus aqui? Explodindo uma bomba atômica. Então eles vão lá e explodem... Não, brincadeira. Eles não vão explodir esse negócio, né? Então como é que eles vão chegar em milhões de graus, pessoal? Bom, isso daqui é um eletroímã. Isso daqui é um eletroímã. O que que acontece? Quando o cara vai lá e liga esse equipamento, tá? Esse negócio, gente, vai produzir um campo elétrico muito forte. Mas é tão forte, um campo magnético, perdão, né? É um campo tão forte, mas tão forte, que esse gás começa a se movimentar. E ele se transforma num plasma, porque ele vai ser muito aquecido. E, gente, ele vai chegar, acredite, na temperatura de milhões de graus Celsius, por conta disso daqui. Aí você fala, tá, Rui, mas e por que a usina não desaparece? Se eu chego em milhões de graus, como que esse negócio aqui resiste? Então, o campo magnético gerado é tão forte, mas tão forte, que ele não deixa o calor se aproximar da parede. E aí a parede fica intacta, mesmo com uma temperatura de milhões de graus ali dentro. Tudo bem? Isso daqui, então, é uma usina que já existe, tá? Existem várias usinas dessa, inclusive, hoje em dia. Só que ela só tem um problema. Hoje em dia, ela é energeticamente desfavorável. Por quê? A quantidade de energia que eles gastam para ativar esse negócio é maior do que a energia recuperada na fusão. Então, ainda não está servindo. Só que isso é hoje. Talvez daqui 20 anos, 30 anos, esse processo se viabilize. E aí, gente, aqui é uma energia muito mais limpa, né? Muito mais limpa. Se bem que eu acho que eu vejo hoje em dia uma grande tendência a um incentivo de energia solar, tá? Embora isso vá gerar uma questão de lixo mais para frente, muito grande, tá? Nós temos aí essa energia solar como sendo uma grande proposta para a gente não depender de fontes tão complexas. Tudo bem? Mas isso daqui é uma energia para o futuro. Ok? Gente, algum problema? Não? Então, para poder fechar a radioatividade, eu só quero comentar uma coisa com vocês. Gente, acidentes nucleares. No seu material, nas complementações, eu trago acho que uns 11 acidentes nucleares. Acidente que você nunca viu na sua vida, né? Agora, tem alguns que vocês têm que conhecer. Quais? O do Brasil, né? E o de Chernobyl. Se você nunca ouviu falar deles, gente, você tem que conhecer, tá? Gente, eu coloquei também aqui um indicativo de 2 vídeos para vocês. Um para falar do Césio 137, lá em Goiânia, aqui no Brasil, e outro para falar lá de Chernobyl. Tudo bem? Gente, eu vou resumir a história bem rápido, porque a gente não tem muito tempo, ok? Mas como que foi o acidente de Goiânia? Gente, o acidente de Goiânia aconteceu em que ano? Alguém lembra? 1987. 1987. Gente, o acidente foi assim. Lá em Goiânia funcionava um hospital, um centro radiológico, onde aconteciam radioterapias. Tudo bem? E esse local foi fechado em 1982. Só que ele foi fechado de maneira indevida, porque eles não tiraram os equipamentos que tinham lá. Aqueles que não funcionavam, eles largaram por lá. E aí um grupo de catadores encontrou em 1987, eles invadiram o local e encontraram uma máquina de radioterapia. A máquina de radioterapia tinha no seu interior Césio 137, na forma de cloreto de césio. Tudo bem? Gente, a massa era bem pequena, 19,2 gramas. Era muito pequenininho, tá? Só que essa quantidade causa um estrago enorme. Tudo bem? Quando eles acharam a máquina, eles não conseguiram ver esse césio. Eles começaram a desmontar a máquina e levaram para o ferro velho. Levaram lá. No ferro velho, os caras que trabalhavam por lá desmontaram a máquina e chegaram na cápsula de chumbo, que tinha dentro quem, gente? O Césio 137, na forma de um sal branquinho. E aí, galera, quando eles abriram a cápsula, eles perceberam que aquilo brilhava no escuro. Levaram para o patrão deles, o Devair, e o Devair falou, nossa, que legal, dá para mim isso daqui, que eu vou levar para minha casa. Levou para casa aquele pozinho, né? Gente, aquele pozinho de cor fluorescente. Só que, gente, tem um problema. Cloreto de césio, assim como cloreto de sódio, tá? É um material higroscópico. O que isso significa? O seu sal, imagina o sal de cozinha, salinho lá da sua casa. Quando está muito úmido, o que acontece com o saleiro? Você não consegue tirar o sal, porque ele umedece todo o sal, não é? Ele é higroscópico, ele retém moléculas de água. Esse daqui também. Então, ó, quando você entra em contato com a pele, ele começa a absorver o que, gente? Água. E aí ele começa a grudar na sua pele, tudo bem? Então, quando você toca um sal como esse, ele fica grudado em você. O Devair levou para casa dele, mostrou para a mulher, mostrou para o irmão. O irmão pegou um pouquinho, levou para casa dele, mostrou para a filha pegou, depois ela jantou e jantou material radioativo. A esposa olhou, tocou. Gente, foi um rebuliço, né? E aí o que aconteceu na cidade? Muita gente começou a sofrer com sintomas de radiação.
tudo bem? E aí o povo pensava que não era nada, que era gripe, que era uma virose, né? E aí até que a Maria Gabriela, que era a esposa do Devair, do Ferro Velho, né? Ela resolveu levar na vigilância sanitária porque ela achou que podia ser aquele pozinho que o marido levou para casa. Levou para lá, levou na vigilância, o pessoal não deu moral para ela, deixou lá no corredor por 2 dias o material, até que eles começaram a se tocar que podia ser alguma coisa relacionada com aquele hospital que tinha sido invadido. E aí, galera, a vigilância sanitária viu que era material radioativo. Foi aquele rebuliço, porém, a cidade não podia divulgar que estava acontecendo um acidente. Por quê? Ia acontecer em Goiânia a etapa do Mundial de Velocidade, de motovelocidade. Ia acontecer por lá. E se eles espalhassem que estava tendo esse problema com radioatividade, todo mundo ia deixar de ir para lá. Então, o que as autoridades fizeram? Ficaram quietinhas, ninguém falou nada. Falaram que era um vazamento de gás, que o pessoal passou mal. E aí, gente, começou a dar toda a merda, né? Resultado, 1 mês depois morre a Maria Gabriela, morre a menininha que tinha comido partículas de césio, morre os 2 funcionários do Devair. E aí, gente, um monte de gente contaminada, a cidade inteira com problema, né? E sabe que a meia-vida do Césio 137 é de 33 anos. Então, quando a gente pensa em 1987, né, faz pouco tempo que reduziu pela metade a quantidade de material radioativo. Então, ainda está emitindo radiação. É uma cidade que ainda sofre um pouco com esses problemas. Vocês estão entendendo? E assim, gente, esse foi o problema lá em Goiânia. Agora, o de Chernobyl, como eu disse para vocês, foi um teste que eles quiseram fazer para saber se estava... o link está funcionando, tá? Esse daqui não. Foi um teste que eles resolveram fazer para saber se estava funcionando o sistema de segurança. Só que eles violaram 6 normas de segurança para ver se estava funcionando. Tipo assim, o sistema queria parar. Não, vamos continuar para ver se vai funcionar. Aí para, não, vamos continuar. Gente, eles insistiram e deu problema. Tudo bem? Assista esse vídeo. Esse vídeo que está aqui, tá? É um vídeo muito antigo. Sabe aqueles vídeos igual você assistia na escola quando você era novinho, que tem a voz assim, né? Esses vídeos, gente, desse jeito. Mas é super legal. É excelente esse vídeo aqui. Beleza? Assista depois. Show de bola? Gente, alguma pergunta? Não? Então bora entrar na química orgânica, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui com vocês. Galera, eu não vou preencher as lacunas porque eu vou mandar para vocês, tá? Tem tabela, quadro para preencher, então eu vou mandar as lacunas para vocês. Fica bem melhor. Show de bola? Eu quero trabalhar o início da química orgânica. E para isso, gente, você não vai receber a apostila, como eu já disse. Você não vai receber hoje. Então, essa parte introdutória eu vou fazer no quadro mesmo com vocês. Tudo bem? É o conhecimento que todo mundo mais ou menos já tem da química orgânica. Tudo bem? Bora lá. Pablito, pode já dar aquela viradinha para cá. Vamos lá, gente? Bora? Meus queridos, sei que vocês estão cansadinhos, né? Mas, ó, agora tem aquela boa e aquela má notícia, né? Pra mim, a má notícia é que acabou a fisicoquímica. Eu amo de paixão, infelizmente acabou. A boa notícia é que a gente chegou no último bloco, que hoje em dia vem sendo muito cobrado em vestibular. Tipo assim, gente, orgânica, você pegar a prova do Enem, é uma das coisas mais cobradas. Você pegar outros vestibulares, orgânica é uma das coisas mais cobradas. E a boa notícia é que a orgânica é bem mais fácil, né, gente? Bem mais tranquila. Então, agora a gente começa esse bloco. Então, eu vou começar perguntando uma coisa pra vocês. O que a química orgânica estuda? Os compostos do carbono, perfeito, não é? A química orgânica estuda compostos de carbono. Mas essa definição de falar que química orgânica estuda compostos de carbono não é uma primeira definição que existiu. Essa é a definição atual. Na verdade, pessoal, você tem que conhecer, porque algumas provas vão cobrar, um breve histórico dos principais personagens que surgiram aqui para a química orgânica ser possível de acontecer, né? Então vamos falar aqui de um breve histórico da química orgânica. Tudo bem? Começando por um personagem, gente, que pode aparecer para vocês. Um tal de Bergman. Tudo bem? Um tal de Bergman. Beleza? Gente, o Bergman foi o primeiro cara a fazer uma coisa muito importante para nós da química orgânica. O que ele fez? Ele dividiu os compostos que existiam na época em 2 categorias. Ele dividiu os compostos que existiam na época em 2 classes. Ele dividiu em compostos orgânicos, tudo bem? Orgânicos. E dividiu também em compostos
inorgânicos, tudo bem? Inorgânicos. Gente, o que o Bergman falou que eram compostos orgânicos e o que eram compostos inorgânicos? Gente, compostos orgânicos eram aqueles oriundos de seres vivos, tudo bem? Então, por exemplo, gente, proteínas, né, carboidratos, ureia, lipídios, esses caras eram compostos orgânicos. Eles vinham de seres vivos. Agora, o que eram os compostos inorgânicos para eles? Eram os minerais, tudo bem? Os minerais eram compostos inorgânicos, tipo a água, né? Se você pensar nas rochas, tudo isso são compostos do que, gente? Inorgânicos. Foi a primeira divisão. Só para você não ficar perdido no tempo, tá? Gente, o Bergman, essa ideia aqui, data de 1777, tudo bem? Só para você ver mais ou menos quando é que a história começou aqui. Tudo bem? Agora, quem que é o segundo personagem que pode aparecer para vocês? O segundo personagem é um tal de Berzelius, tudo bem? Berzelius. Ô, galera, deixa eu contar uma coisa para vocês. De novo, o que era um composto orgânico para o Bergman? É aquele proveniente de seres vivos, não é? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que composto orgânico só vem de ser vivo? Por que, por exemplo, uma rocha não pode produzir um composto orgânico? Né? Na época ninguém tinha essa explicação, tudo bem? Até que esse cara aqui, ele criou uma teoria. E essa teoria era conhecida como teoria, olha aqui, ó, teoria da força vital, tudo bem? Teoria da força vital. Alguém lembra o que significava a teoria da força vital? Gente, ele dizia o seguinte, ó, para ser gerado qualquer composto orgânico, é necessário ter um organismo vivo, porque só os organismos vivos têm uma força chamada de força vital, que é necessária para produzir esses compostos. Aí você fala, Rui, mas o que é a força vital? É uma força que os seres vivos têm, e só eles conseguem produzir compostos orgânicos, né? Essa é a teoria da força vital. Gente, isso daqui foi uma corrente de pensamento, é até conhecida como vitalismo, né? Então eles acreditavam que ser vivo gerava composto orgânico porque tinha essa força especial. Minerais não conseguiam porque não tinham essa força especial. Então, gente, na teoria, pensando na força vital, você concorda que seria impossível produzir um composto orgânico em laboratório? Seria ou não seria? Imagina in vitro uma reação. Seria impossível fazer uma reação orgânica in vitro. Se eu pegasse um composto inorgânico, seria impossível transformar em um orgânico, porque não tem um ser vivo por lá. Concorda comigo? Até que chega o nosso personagem, que é considerado o personagem principal dessa história. O terceiro, né, que a gente vai comentar aqui, chamado de Friedrich Wöhler, tá? Friedrich Wöhler. Ok? Gente, o que o Wöhler fez aqui para nós? Primeiro eu vou contar para vocês. O Wöhler, ele é considerado o pai da química orgânica, tá? Ele é considerado aqui o pai, deixa eu pôr aqui para vocês. Ele é considerado o pai da química orgânica, tá? Isso quer dizer que ele tem um papel bem importante por aqui, né? O que esse cara fez, gente? Na verdade, o Wöhler, ele conseguiu fazer a primeira síntese orgânica in vitro. Ele fez aqui, ó, vou pôr para vocês, tá? Ele fez a primeira síntese orgânica in vitro. O que significa in vitro, gente? O que significa in vitro? É em laboratório, né? Você vai fazer isso daqui num recipientezinho, você não vai fazer dentro de um organismo. É uma síntese in vitro, ok? Na verdade, o que o Wöhler conseguiu produzir? Ele conseguiu produzir ureia a partir de um sal inorgânico. Ele pegou isso daqui, gente, esse cara, cianato de amônio, ó, NH4CnO. Uma coisa, tá? Não é cianeto, é cianato porque tem oxigênio, tudo bem? Então ele pegou esse sal, vou escrever o nome para você, cianato de amônio, tudo bem? Ele pegou o cianato de amônio e ao aquecer esse sal, o que aconteceu, gente? Quando ele esquentou esse sal, ele obteve ureia. Gente, a fórmula da ureia é essa daqui, ó, NH2CONH2, tudo bem? Essa daqui é a fórmula da ureia. Galera, qual foi a grande coisa que ele produziu? Gente, ureia, todo mundo sabia na época que era um composto orgânico. Na teoria, esse cara aqui só poderia ser produzido por seres vivos, não é? Só que ele conseguiu fazer simplesmente aquecendo um sal inorgânico. Então, como ele pegou um composto que era inorgânico, né, e ele transformou num composto orgânico, essa daqui foi então a primeira coisa que começou a refutar a teoria do Berzelius. Vocês estão entendendo? Só que, gente, muita gente não acreditava, tá? Muita gente falava, não, mas se ele fez esse experimento, ele passou a força vital pro recipiente, e aí a força vital que ele passou conseguiu produzir esse composto. Começaram a desconfiar, né? E aí outros cientistas tentaram fazer novas sínteses, tá? Por exemplo, Berthollet, ele conseguiu produzir, por exemplo, benzeno. A partir do que, gente? De grafite e hidrogênio. Ele conseguiu produzir. Então, foi uma coisa super legal. Então, outros compostos orgânicos foram sendo gerados a partir do que, gente? De reações com compostos inorgânicos. E aí, depois, essa ideia de vitalismo foi derrubada completamente. Tudo bem? Só que, gente, eu vou repetir para você. Qual que é a definição atual de química orgânica?
É a química dos compostos de carbono, não é? Quem criou esse conceito não foi o nosso Wöhler, foi um outro personagem que a gente chama do quê? De Kekulé, tá? Nós chamamos de Kekulé. Na verdade, o Kekulé foi o cara que definiu o quê, pessoal? Que a química orgânica, olha aqui, ó, a química orgânica estuda o quê, pessoal? Os compostos de carbono. Foi ele que criou esse conceito. Agora, pelo amor de Deus, olha pra mim. Todo composto orgânico tem carbono, concorda comigo? Agora, nem todo composto de carbono é orgânico. Por exemplo, gente, se eu falar assim para vocês, né? CO2. CO2 tem carbono? Sim, mas é orgânico? Não, é um óxido inorgânico, tudo bem? Gente, se eu pensar em HCN, ácido cianídrico, né? Esse cara tem carbono, mas ele não é orgânico. Então, ó, bicarbonato de sódio, NaHCO3, carbonato de cálcio. Gente, todos são compostos que são inorgânicos, mas tem carbono. Na química, quando esse cara tem carbono, mas não é considerado orgânico, a gente chama de composto de transição, tudo bem? Ele é a transição entre o orgânico e o inorgânico. Tudo bem? Gente, alguma pergunta até aqui? Não? Então agora eu vou fazer a última discussão com vocês de hoje. Qual que é essa última discussão? Pablito, dá só aquela viradinha pra gente poder fechar aqui, né? Por que o carbono é tão especial? Hein? Vamos primeiro ver a configuração eletrônica do carbono? Vamos lá? Gente, carbono tem número atômico 6, não é? Vamos fazer a distribuição dele? Como é que fica? 1s2, que mais, gente? 2s2, 2p2. Concorda? Para chegar no 6 aqui, 2p2. Tudo bem? Agora, gente, me conta uma coisa. Quem que é a camada de valência do carbono? É a camada 2, não é? Presta atenção. A camada de valência é a camada 2, não é? Quantos elétrons a gente tem na camada de valência? Nós temos quanto, gente? 4, não é? Então me conta uma coisa. Esse cara tem 4 elétrons na camada de valência, não é? Ele é estável assim? Não, porque os átomos ficam estáveis quando atingem o quê, gente? 8 elétrons na camada de valência, não é? Então, para o carbono se estabilizar, o que ele tem que fazer? 4 ligações, não é? Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês. Pessoal, o carbono, ele é tetravalente. O que significa dizer que o carbono é tetravalente, gente? Que ele tem que fazer 4 ligações para se estabilizar. Quem cria esses postulados é o próprio Kekulé. Ele cria 3 famosos postulados. Quais são os postulados de Kekulé? Primeiro, o carbono é tetravalente. O que isso significa? Que ele tem que fazer 4 ligações. Segundo, presta atenção, as ligações são equivalentes entre si. Como assim, professor? Gente, se eu desenho isso para vocês, ó, dá uma olhada nesses 2 compostos que eu vou desenhar aqui para vocês. Tudo bem? Ó, aqui eu vou colocar HCl. Aqui eu vou colocar H e o Cl em cima. Gente, esse composto é igual ou diferente desse? É igual, porque o cloro está aqui na direita ou está aqui em cima, dá na mesma. Vocês estão entendendo? Porque as valências são equivalentes entre si. Esse é o segundo postulado de Kekulé. Terceiro postulado, catenação. Sabe o que significa catenação? É a mesma coisa que encadeamento. O carbono forma longas cadeias estáveis. E aqui entra o motivo do carbono ser tão especial. Gente, os elementos da família 4A, você concorda que são carbono, silício, germânio, blá blá blá, não é? Todos os elementos da família 4A fazem quantas ligações? 4, não é? Agora, por que só o carbono tem uma química dele? Por que só ele é tão especial? Porque ele consegue formar longas cadeias estáveis. Os outros não conseguem. Vocês estão entendendo? Eu não consigo formar compostos de germânio tão grandes assim. Composto orgânico tem milhões pela Terra. Vocês estão entendendo? Essa é a grande questão. Então, o fato do sucesso do carbono é ele formar longas cadeias estáveis. Tá claro para todo mundo? E agora, a nossa última discussão é a seguinte. Quais são as formas que o carbono tem de se estabilizar? Vamos lembrar? Gente, eu vou falar a primeira para vocês. O carbono pode fazer 4 ligações simples, não é? 4 ligações simples. Qual que é a segunda maneira? Fazer o que, gente? 2 simples e uma dupla. Concorda comigo? 2 simples e uma dupla. Qual que é a terceira? 2 duplas, não é? E qual que é a quarta, gente? Uma simples e uma tripla. Todo mundo concorda que são as maneiras que o carbono tem de se estabilizar? É ou não é? Agora vamos lembrar de uma coisa? Hibridização. O carbono sempre é hibridizado, não é? Vamos lembrar? Gente, quando o carbono faz 4 ligações simples, qual que é a hibridização dele? sp3, não é? Ótimo. Como é que você lembra, gente? Regra do dedo, regra da mão. Lembra? Faz a mão assim, tá? 4 ligações simples são abertos aqui. Tudo bem? Quantos vãozinhos você tem entre os dedos aqui? 3, sp3. Tudo bem? Agora vamos supor que ele faça uma dupla. Ó, vou juntar 2 dedos. Quantos vãozinhos eu passo a ter agora? 2. Então esse cara é quem? O sp2. Agora vamos lá? Vou fazer 2 duplas. Ó, juntei. Quantos vãozinhos tem aqui?
Um só. Ou vou fazer uma tripla e uma simples. O que nós temos? Um vãozinho. Então, ó, esse cara aqui é SP e esse daqui também é o que, gente? SP. Vocês estão entendendo? São as hibridizações. E aí, o que é importante você saber? Gente, geometria e ângulo. Vamos lembrar da geometria e do ângulo? Vamos lá? Quando o carbono faz 4 ligações simples, gente, ele é plano ou ele é tridimensional? Tridimensional, na verdade, ele forma um tetraedro, não é? Lembra como que é o tetraedro? Vou escrever aqui embaixo, ó. A geometria é tetraédrica, não é? Tetraédrica. Gente, como que é um tetraedro? Como que é um tetraedro? Vamos lembrar aqui, ó. Essa figura. Gente, imagina o seguinte. Eu tenho um aqui que está em cima. Eu tenho outro que está no plano. O plano é o plano da minha mão. Tudo bem? Aí vai ter um que vai ficar para frente do plano, tá? Apontando para vocês. E vai ter um que vai ficar aqui para trás, apontando para mim. Essa figura é um tetraedro. Entendeu que ela é tridimensional? Né? Tem 2 no plano, que é esse e esse. Tem um para trás do plano e um para frente do plano. Assim é o tetraedro. Tudo bem? Importante você saber. No tetraedro, que é uma figura tridimensional, os ângulos de ligação são de quanto? 109 graus e quanto, gente? 28 minutos, não é? Que a gente costuma simplificar para 109,5, tudo bem? 109,5. Agora vamos lembrar desse outro? Quando o carbono faz uma dupla e duas simples, qual que é a geometria? Trigonal plana, não é? Vou escrever aqui, ó. Geometria é trigonal plana, não é? Trigonal plana. Gente, essa figura, se é um plano, ela é tridimensional ou bidimensional? É bidimensional, né? É uma figura 2D, ou seja, é igual você está vendo no quadro, ok? Quanto que vale esse ângulo que tem aqui? 120 graus, não é? 120 graus, perfeito, exatamente. Agora vamos falar do próximo? Vamos lá? Quando o carbono faz duas duplas ou uma tripla. Gente, nesse caso, tanto nesse quanto nesse, qual que é a geometria, pessoal? Linear, não é? A geometria é linear. Por que linear? Se a gente pegar o ângulo de ligação, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ele é de quanto? 180 graus, não é? Ele é de 180 graus, tanto aqui quanto aqui. Tudo bem? E se essa figura é linear, ela é unidimensional, é apenas uma reta. Tudo bem? É apenas uma reta. Tudo bem até aqui? Sim. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. O que mais que você tem que saber dessa parte inicial? Ligação sigma e ligação pi. Gente, vamos lembrar como é que classifica? A primeira ligação de um átomo com o outro sempre é sigma. Por exemplo, ó, gente, essa ligação aqui, ligação simples sempre é sigma. Sigma, sigma e sigma. A gente tem 4 ligações sigma. Sempre a ligação simples é sigma. Lembra disso? Agora vamos lá. Vamos olhar esse cara que está aqui? Gente, essa é simples. O que ela é? Sigma. Essa daqui, sigma. Agora aqui a gente tem duas, não é? A primeira sempre é sigma. E a próxima vai ser o quê? Pi, não é? Então aqui a gente tem uma ligação sigma e uma pi. Tudo bem ou não? Vamos olhar esse próximo? Gente, aqui nós temos duas, né? A primeira, sigma. A segunda, pi. A primeira, sigma. A segunda, pi. Tudo bem? E essa outra, gente? Mesma coisa, vai? O que essa daqui é? Sigma. Agora eu tenho 3. Primeira, sigma. E as outras duas? Pi, não é? Rui, mas qual que é a sigma e qual que é a pi? Nessa representação tanto faz, tudo bem? Agora, quando eu desenho os orbitais, aí você consegue reconhecer, tudo bem? Que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, beleza? Gente, até aqui algum problema? Não? Então agora eu tenho uma pergunta para te fazer, porque o nosso tema final é esse mesmo, né? Você lembra qual que é a diferença de uma ligação sigma para uma ligação pi? Vou escrever aqui, ó. Qual é a diferença de uma ligação sigma, que a gente representa com esse símbolozinho assim, né? Sigma é esse símbolozinho assim, para uma ligação pi? Lembra qual que é a diferença? A força é um dos tópicos que é diferente, mas eu quero saber se eu tiver que olhar num desenho. Eu não vou saber a força num desenho, né? Como que é a ligação sigma e como que é a pi? Opa, como que é? Então qual que é frontal? Lembra que a primeira ligação sempre é frontal, a sigma sempre é frontal. Gente, o que é uma ligação química? Não é uma penetração de elétrons? Uma superposição de orbitais? É ou não é? Então a primeira penetração que uma nuvem faz com a outra é frontal. Eles sempre se encontram de frente. Isso é a ligação sigma. Tudo bem? Agora, a ligação pi, ela não é frontal. A ligação pi sempre é o quê, gente? Lateral. Tudo bem? Para você poder entender o que eu estou falando, eu quero te mostrar um desenho. Tudo bem? Mas eu não quero que você se assuste, tá? Eu vou dar uma aprofundadinha mais ou menos, mas, gente, não se preocupa tanto com o aprofundamento. O que você tem que saber é essa base que está aqui. Tudo bem? Mas eu vou fazer um desenho com vocês. Pode ser? Deixa eu te mostrar uma coisa, gente. Ó, primeiro, você sabe o que significa sp3? É uma hibridização, não é? Mas o que significa sp3? Gente, me conta uma coisa, quando você aprendeu os subníveis, você aprendeu que tinha subnível S, P, D e F, não é? Como que era o subnível S? Quantos quadradinhos tinha no subnível S? Um só. E no P?
Tinham 3. Então vamos lembrar de uma coisa? Ó, imagina aqui, isso aqui é o subnível S, tudo bem? E esse daqui é o subnível P. Era formado por 3 quadradinhos, não é? Existia o PX, o PY e o PZ, porque cada um ficava num eixo ortogonal. Vocês estão lembrados? Então deixa eu te contar uma coisa. Gente, o que seria hibridizar? Hibridizar é fundir orbitais. É fundir. Lembra que orbital é uma função de onda. Eu posso somar funções de onda. Posso ou não posso? Quando a gente soma, o que eu posso fazer? Olha que legal. Eu posso juntar um orbital S com um P. Se eu fizer isso, se eu fundir, por exemplo, isso daqui, presta atenção, ó. Se eu fundir esse daqui com esse daqui, qual o orbital que a gente acabou de produzir? Se eu juntei um S com um P, eu acabei de produzir 2 orbitais híbridos do tipo SP. Eu chamo de SP e o outro SP. SP é apenas um nome, tudo bem? Para falar que juntou um S com um P. E o que sobraria aqui para nós? 2 P's que eu não mexi. Agora, se eu tivesse feito assim, ó, presta atenção. Se eu juntasse um S, olha aqui, ó, um S com 2 P's. Eu juntei um S com 2 P's. Qual vai ser o nome que eu vou? Qual que vai ser o apelido que eu vou dar para ele? SP2. Então a gente vai gerar 3 orbitais híbridos SP2. Aqui eu gerei o que, pessoal? 2 orbitais híbridos SP. Você entendeu? Agora, gente, e se eu fizer o seguinte, ó, olha pra cá. E se eu juntar todo mundo? Se eu fundir todo mundo aqui, eu juntar o S com os 3 P's, o que eu gero? Eu gero 4 orbitais híbridos do tipo SP3. Você entendeu que o nome que a gente dá não é que ele tem os 3 orbitais, não é que ele tem os 4, não é que ele tem os 2. Isso aqui é apenas o apelido para você entender de onde é que ele veio. Tudo bem? Então o que eu quero contar para vocês? Gente, quando eu vou fazer uma ligação, a gente tem que pensar nessas coisas. Quer ver? Eu vou fazer um desenho daquele lado de lá para ficar um pouco melhor. Pode ser? Pablito, só vira para cá que eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? E aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Beleza? Ô, gente, olha para cá. Ô, gente, eu quero desenhar 2 molequinhas aqui, pode ser? Eu não vou desenhar a molécula completa, eu só quero desenhar isso daqui, ó. Imagina um carbono fazendo uma ligação dupla com outro carbono, tudo bem? E ele vai fazer ainda 2 ligações simples, ok ou não? Depois eu vou desenhar, pessoal, o carbono fazendo uma ligação tripla com outro carbono. Pode ser? Vamos lá? Primeira coisa que eu posso dizer para vocês, quando o carbono faz dupla, qual que é a hibridização dele? SP2, não é? Então olha pra cá, gente, esse cara aqui é SP2, esse daqui é o que, gente? SP2, não é? Ambos são SP2. Bom, como é que são as ligações mesmo? Vamos lembrar? Essa é o quê? Sigma, essa daqui. Sigma, essa daqui. Sigma, a outra, pi. Aqui sigma, não é? Então agora eu vou te contar uma coisa. Ligação sigma sempre é feita com o orbital híbrido do carbono. Como assim, professor? Eu vou te contar, quer ver? Gente, esse cara não é SP2? Então ele juntou 3 orbitais hibridizados. Então todas as ligações sigma que tem aqui vão ser feitas com esses orbitais híbridos. Tudo bem ou não? Então imagina o seguinte, ó. Aqui está o carbono, aqui está o outro carbono. Tudo bem? Olha o desenho que eu vou fazer das ligações sigma. Gente, esse é um orbital SP2, esse é um orbital SP2, esse é um orbital SP2. Tudo bem? De novo, eu não quero que você fique doidão com isso daqui. Eu só estou te apresentando, tá? Agora eu vou pegar o de cá. Gente, ele vai ter o orbital SP2. Opa, deixa eu desenhar aqui dentro, né? SP2. Ele tem um outro orbital SP2 e ele tem um outro orbital SP2. O que você está enxergando aqui são as ligações sigma que ele fez. Tudo bem? Agora, e a ligação pi? A ligação pi é feita com o orbital P que você não usou. Vamos voltar naquela figura, Pablito? Um segundinho. Se eu estou fazendo SP2 é porque eu juntei um S com 2 P's, não é? Você concorda que sobrou um quadradinho sem mexer? Esse quadradinho sem mexer é um orbital P puro. E eu vou mostrar para vocês ele aqui nesse desenho. Tudo bem? Assim é o desenho de um orbital P puro. Gente, isso é um orbital P, isso é um orbital P. Ele vai fazer a ligação Pi de que maneira? Ele dobra esse orbital para cá, dobra esse orbital para cá. Faz isso em cima e faz isso embaixo. Isso que você acabou de enxergar é uma ligação Pi. Isso que você acabou de ver é uma ligação pi. Pronto, é assim que é feita a nossa penetração de orbitais. Então, olhando para essa figura, você entendeu que essa penetração aqui foi frontal? Foi ou não foi? Ligação sigma. Você entendeu que essa daqui de cima foi lateral? Então isso é ligação pi. Gente, isso daqui eu chamaria de ligação sigma SP2 SP2. Essa daqui é uma ligação pi PP. A ligação pi, ela sempre é PP, porque ela sempre é feita com orbitais p's que não hibridizaram. Agora eu quero mostrar esse outro para você. Pode ser? Vamos viajar um pouquinho? Vamos lá? Gente, classifica as ligações primeiro, para a gente poder enxergar. Vai. O que essa ligação é? Sigma. Aqui, sigma e 2 pis, não é? Aqui, sigma. Então, gente, qual que é mesmo a hibridização desses carbonos? SP e SP. Vamos lembrar de onde é que veio o SP? Vamos desenhar de novo. Ó, isso aqui é o S, tá? Isso daqui são os orbitais do P. Tudo bem? O que é mesmo o SP?
É quando a gente junta esses caras aqui. Você concorda comigo? Eu junto um S com um P, não é verdade? E aí sobram dois orbitais o quê, gente? P puros. Todo mundo concorda? Gente, vamos supor que esse daqui seja o PY, esse daqui o PZ. Você já vai entender o motivo de eu escrever isso daqui, tá? Vamos lá, eu vou fazer essas ligações. Pode ser? Primeiro a gente vai começar pelas ligações sigma, que são uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Tudo bem? Vamos lá, nós temos 3 ligações sigma. Então, ó, orbital híbrido SP, orbital híbrido SP. Mesma coisa o outro, orbital híbrido SP, aqui a ligação, orbital híbrido SP. Tudo bem? Desse jeitão que você está vendo. Agora eu vou desenhar os orbitais P's puros, que a gente não mexeu. Pode ser? Gente, qual é o eixo mesmo que esse cara tá? No Y, esse daqui está no eixo Z, né? Você entende que quando eu falo eixo Y, é o eixo da altura. Na verdade, esse é o eixo Y, é o eixo da altura. Tudo bem ou não, gente? Então, como que é feita essa ligação? É igualzinho de cima, ó. Isso aqui é um orbital P puro, isso aqui é um orbital P puro. Dobra esse orbital para cá, dobra para cá, dobra para cá, dobra para cá. Foi feita a ligação, não é? Agora, gente, já usei esse daqui. Falta usar o próximo, porque a gente tem 2 pis, não é? O outro é feito em qual eixo? No Z. Então agora eu vou desenhar no eixo Z. Gente, o eixo Z é o eixo da profundidade. Você concorda comigo? É o eixo da profundidade. Então vamos fazer esse desenho no eixo Z. Pode ser? Então imagina o seguinte, ó. Aqui tem um P da profundidade lá para trás e aqui para frente. Lá para trás e aqui para frente. Tudo bem? Esse cara vai se dobrar, esse daqui vai se dobrar, esse se dobra, esse daqui se dobra e eles fazem a ligação. O que eu quero que você entenda é que, cara, esse é o desenho dos orbitais. O que penetra frontalmente é a sigma. O que penetra lateralmente é a pi. Tudo bem? E aí, galera, a última coisa que eu tenho para te dizer. Cara, você sempre ouviu falar que o carbono não faz ligação quádrupla, não é? Por que o carbono não faz ligação quádrupla? Oi? Não tem 4 dimensões é um motivo, né? Se eu quisesse fazer uma quarta ligação, você entendeu que uma eu usei o eixo X, que foi a sigma. A outra eu usei o eixo Y para fazer a primeira pi. O outro eu usei o Z para fazer a segunda pi, né? Agora, se eu quisesse fazer mais uma, teria que ser uma ligação entre eixos. Concorda? Isso já desestabilizaria completamente o composto. E teria mais um problema, né? Porque aqui, gente, eu teria uma ligação sigma e o quê? 3 ligações pi, não é? 3 ligações pi. Portanto, essas P são feitas em orbital P puro. Logo, eu não poderia hibridizar o S, né? Seria uma loucura muito doida esse negócio, tá? Então não existe ligação quádrupla. Tá claro para vocês? Não existe. Rui, mas eu só fiquei preocupado com uma coisa. Eu tenho que saber desenhar isso daqui? Não. Agora, se você quiser saber para valer, com profundidade, essa teoria que eu acabei de mostrar para vocês, você vai assistir uma aula extra do nosso curso chamada hibridização. Tudo bem? Nessa aula, eu não falo só de SP, SP2, SP3. Eu falo de SP3D, SP3D2. E aí você vai ver os desenhos loucos que esse negócio pode formar. Recomendo muito que você assista. Tudo bem? É uma aula de mais ou menos 1 hora que tem na plataforma. Tudo bem? Mas só assista depois do Enem, porque não vai cair no seu Enem, tá? Deixe pro final do ano. Beleza? Gente, alguma dúvida? Tá? Não se preocupe, eu volto a dizer, você de casa também. Eu não queria desesperar vocês com a química orgânica, tá? O que você tinha que aprender, Pablito, vira aqui. É isso daqui. Essa parte, se você souber, tô super feliz com você. No máximo falar que a sigma é frontal e a pi é lateral, olhando para um desenho daquele. Tudo bem? É só isso que eu quero que você tenha aprendido dessa parte. Ok? Gente, é isso então. Beijão pra vocês. Valeu, pessoal de casa. Tchau, tchau.